acordar, e de repente você começa a se olhar no espelho e ver que tem menos cabelo, começa a ver o fundo do couro cabeludo, o cabelo tá ficando mais fino, ou acorda com uma área sem cabelo. Tem uma dessas patologias que chama alopecia androgenética, ou calvície feminina. E aqui a doutora Verena vai explicar pra gente por que isso acontece e como a gente trata essas coisas. Meu nome é Verena, sou dermatologista, trabalho com cabelo e a gente vai conversar agora sobre então a dúvida da Loreta, que é a alopecia androgenética. A alopecia androgenética é a calvície, ela pode tanto ser masculina quanto feminina. Homens, é muito comum, né, a gente ter, então às vezes desde os 15, 16 anos ele olha pro pai e fala, você vai ficar careca porque seu pai é careca. Mas para mulher isso costuma acontecer na puberdade, em torno de 30% das mulheres podem desenvolver a calvície. Na puberdade? Eu sempre achei que era mais tarde, menina. É, a partir da puberdade, tá. mas ali entre os 20 e 30 anos. Mas é já nessa idade que começa. Mas pode começar, eu tenho pacientes de 14, 15 anos que tratam androgenética. Tá. E é uma questão genética. Então você trouxe isso, você herdou, e é uma baseada na questão hormonal. É o hormônio masculino que leva ao afinamento progressivo do fio. Nem todo paciente de calvície ele vai falar pra você, tá caindo o meu cabelo. Às vezes ele fala, tá sumindo. É cada vez menos, mas eu não vejo o cabelo no chão da casa. Não sei pra onde tá indo. Porque ele está afinando. Então a cada novo ciclo ele vem mais fino e vai mostrando o couro cabeludo. O homem é comum que a gente conheça aquele padrão de entrada e aqui em cima. A mulher não. A mulher ela não perde esse desenho, ela não faz a entrada. Vai ficando ralinho. Você começa a ver. Sabe aquela paciente que eu sento assim, eu já olho e falo, ai meu Deus. Se jogar a luz em cima, então, provador de shopping que tem uma super luz, ela vai e começa a ver o couro cabeludo. Então isso é um sinal para ela procurar a ajuda do dermatologista, porque ela pode ter androgenética. E para as pessoas entenderem, isso acontece por causa da testosterona. É o hormônio masculino, a testosterona, que vai lá no fio e começa esse processo de miniaturização, que é o afinamento. A gente chama miniaturização, mas é o afinamento do fio. E essas pacientes, por exemplo, que têm esse tipo de quadro e é genético, a mãe também tem obrigatoriamente? Não necessariamente o mãe, não, nem o pai, mas alguém na família. Pode ser a avó, pode ser um tio, alguém na família. E esses valores de testo no sangue nem sempre estão altos, né? Não, porque na verdade é muito mais uma questão de receptor, que a gente não consegue. É uma questão de sensibilidade alterada ao hormônio. Então eu nem peço, quando o paciente vem para mim por calvície, eu não peço exames de testosterona. Eu só peço se tiver sinais de aumento. Então, alteração da pele, seborreia exagerada, os pelos. Mas se não tiver nada disso, eu não preciso de exame de sangue para o diagnóstico da androgenética. Não, porque aí vai falar que tá baixo, aí vão Exatamente, repor. Aí vão querer repor, aí vai estar pior. É isso mesmo. E, por exemplo, vamos supor que eu tenho a alopecia androgenética. Fui lá em você fez o diagnóstico. O que você faz que pode mudar essa história genética e natural dessa paciente? Tem duas medicações. O minoxidil, que é famoso, que ele ajuda a engrossar o fio. Como é que ele age? Explica pra mim. Como ele age exatamente, ninguém sabe. Pelo amor de Deus. O mecanismo de ação, ninguém sabe. O que a gente sabe é que o resultado. Ele prolonga a fase de crescimento. Mas como ele faz isso, ninguém sabe até hoje. É um medicamento que a gente usa desde 1960 e até hoje ninguém sabe o mecanismo exato de ação do minoxidil. Mas ele prolonga a fase de crescimento. Aí você usa tópico. Pode ser tópico ou oral. Hoje a gente também oral funciona? Muito. Inclusive, mais até do que o tópico. Então, eu cresci aprendendo que via oral não funcionava. E no dia a dia, aqui no consultório, recebendo as pacientes, elas falam assim, mas começa a nascer pelo em todo o resto. Eu falei, você depila que não tem problema. Ter cabelo na cabeça é mais importante que o resto você consegue tirar. Exatamente. E aí eu falei, gente, realmente esse negócio via oral funciona. E aí o que eu vejo? Uma variedade muito grande de doses. Gente que prescreve meio, gente que prescreve 1 miligrama. E nos trabalhos, a dose usual que eu achei foi 1 miligrama. Em torno de 1,25 para as mulheres, tá? Mas o primeiro trabalho que saiu com minoxidil oral para cabelo foi com 0,25. Bem baixinho. Então foi o primeiro trabalho, a gente foi ganhando segurança, vendo resultado, fomos aumentando a dose. Mas é muito dependente, é muito individual. Tem paciente que não tolera 1,25, que não tolera 1. Você vai ver a questão de efeito colateral, de hipotensão, de edema de membros inferiores e o pelo. Mas se você tiver que dar pro paciente, porque o minoxidil ficar passando também é um porre, porque fica... Não é para qualquer pessoa, não. Então, o que você prefere, fazer via oral ou tópico? Se a paciente nunca usou nada... Você usa tópico.
eu pergunto pra ela, você acha que você consegue fazer isso? Não, eu não tenho essa disciplina, então eu nem tento. Tá. Mas se ela falar, eu prefiro, porque eu não quero tomar remédio, a gente tenta o tópico. Mas sem dúvida que o oral é muito mais fácil. Mas eu tento conversar isso com a paciente e sentir a E no disciplina. oral também tem aquela queda inicial de cabelo? Pode acontecer. Tanto no tópico quanto oral, quando você começa a usar, pode ter uma piora dessa queda inicial, mas que é passageira, não é porque deu errado, muito pelo contrário, é o remédio funcionando. Muito bom. Não precisa Nossa, ter eu medo. vou mudar meus princípios e a gente vai conversar sobre Mas isso. não é só o minoxidil, você tinha perguntado sobre o tratamento da androgenética. Então o minoxidil é o que uma base, engrossa. né? É a base. Mas tem a questão da base da doença, que é a questão hormonal. Então eu uso os bloqueadores, seja a finasterida, seja a espironolactona, ou anticoncepcional, antiandrogênico. Ai, primeira dermato que usa anticoncepcional, gente. Não tem como não amar, tá vendo? Além do minoxidil, que mais você usa? Uso alguns antiandrogênicos, que tanto pode ser o anticoncepcional, alguns tipos de anticoncepcionais, alguns hormônios, a espironolactona e a finasterida são algumas alternativas. Tem outros mais modernos, mas esses são os principais que a gente usa. E quando você escolhe o anticoncepcional, você leva em conta o quanto tem de androgenização nesse anticoncepcional, de antiandrogênico? Eu tento escolher aquele antiandrogênico, mas não tanto em Não faz diferença, né? Aquele mais, aquele menos. Não, desde que esteja no grupo, porque é muito difícil o anticoncepcional para paciente se adaptar. Às vezes começa tem efeito colateral. Então, assim, conseguiu qualquer um desses aqui, já tô feliz. Sabe por quê? Porque para tratar acne, por exemplo, mesmo que você pegue um anticoncepcional um pouco mais androgênico, ao longo do tempo o resultado é igual. É que um é um pouquinho mais rápido e o outro não. Porque o que faz diferença é o etinilestradiol, né? Que ele é potente. Então, se eu escolho um levonorgestrel ao invés de uma clormadinona, por exemplo, o resultado não faz muita diferença. Por isso que eu tô falando em acne, né? Não em cabelo. Por isso que eu tô te perguntando. Na verdade, sim. Se você tiver a ciproterona, aí é disparado, ninguém se compara a ciproterona. É maravilhoso. Né? Ciproterona realmente é. Mas nem todo mundo tolera e nem todo mundo hoje em dia quer usar a ciproterona. Aí pensando nos outros, que é a clormadinona, o Genogest e a drospirenona, aí é meio parecido. Aí um levonorgestrel, que é mais androgênico. O levonorgestrel aí realmente não é legal. Nem pra cabelo. Faz diferença? Faz. Mesmo que, às vezes, por exemplo, o paciente coloca o Mirena e fala, não, mas é efeito local. Não, ele chega pra mim, é efeito colateral de cabelo e pele. Faz bastante. É que, da minha experiência... Tá. Não, eu entendo que quem chega pra mim é o que deu complicação. Eu tenho consciência disso. Não, mas é por isso que eu tô te falando. Na minha experiência... O que acontece? Normalmente essa paciente sai do anticoncepcional e vem para o Mirena. Já tem a queda. E o Mirena, o que ele faz? Ele tem uma ação local, ele não inibe a ovulação, então aquela é a paciente. E nessa primeira fase de adaptação ela vai ter acne. Mas falando de novo, mesmo uma paciente que não usava anticoncepcional e faz Mirena, ela vai fazer um pouco de acne. O cabelo eu não tive nunca muita reclamação, porque o seu público é um nicho muito específico e o meu... eu tenho um viés de seleção, porque realmente é o meu público, ele vem por causa disso, né? Mas então, isso que você comentou é muito interessante. A paciente para o anticoncepcional, mesmo que ela não coloque o Mirena, ela fala, parar o anticoncepcional me deu acne. Não foi parar o anticoncepcional ela que te faz deu acne. Você tem acne, isso é seu, e você tratava com o seu anticoncepcional. Para o anticoncepcional, vai ter que tratar acne. Mas isso é muito comum. Aí você usa o anticoncepcional, a espironolactona, que é um diurético, que vai agir no receptor. E depois eu vou te mostrar aquele trabalho que a gente conversou. Tá. E a finasterida. E os outros tipos de medicação que agem na 5-alfa-redutase? Você tá falando da dutasterida. Dutasterida. A finasterida é inibidor da 5-alfa-redutase do tipo 2 e a duta é do tipo 1 e 2. Então ela é um pouco mais potente, ela vai conseguir inibir mais a formação do DHT, mas eu não uso para mulher em idade reprodutiva, porque ela fica no corpo por 6 meses. Então, mesmo uma paciente que não quer engravidar, se aconteceu uma gravidez indesejada, e às vezes acontece, eu já tive caso de paciente minha usando anticoncepcional que esqueceu e engravidou. Então, 6 meses eu acho muito tempo. Eu não prescrevo, só pra mulher Mas menopausada. você sabe que eu não sabia disso. Isso a gente precisa disseminar. São 6 meses. A finasterida, quando a mulher quer engravidar, ela tem que ser interrompida 1 mês antes de interromper o anticoncepcional. E a espiro também. E a dutasterida tem que ser interrompida 6 meses antes. Então, normalmente as minhas pacientes estão ali por 30, 35. Não dá pra você pedir pra ela esperar 6 meses pra engravidar, quando ela decide.
Então, eu não uso para mulher em idade reprodutiva. Então, só é só uso finasterida, e né? Spiro. E dutasterida na mulher menopausada. Ah, aí Eu você usa. uso. Para homens e na mulher menopausada, a duta é uma opção. Você usa os dois. Pode ser uma opção. E quando é a indicação de fazer o transplante capilar em alopecia androgenética, ou não existe essa indicação? Existe, mas é interessante a gente entender que o transplante não é tratamento da calvície, é tratamento de uma falha. Tá. Então você tira o cabelo daqui e você vem aqui e cobre a falha. Você continua precisando tomar o remédio em casa para isso não progredir. Então, em homens, um homem lá dos 60 anos que já tem um quadro estável, que ele não está progredindo e trata, ele pode tirar daqui e cobrir e vai ter um resultado muito bom. E esses meninos jovens que estão fazendo esses transplantes capilares? Muito jovem a gente tem que pesar na balança, por quê? Você tira daqui e põe pra cá. Tô com 25 anos, tirei e pus aqui. Eu tenho um caso assim, mas tô perguntando. Aí, ele foi evoluindo, com 40, ele já vai querer fazer outro, porque vai piorar um pouquinho. Mesmo com o tratamento, ele pode piorar um pouquinho. E a área doadora, ela é finita, ela não é infinita. Então, se você fez 2, quando você quiser fazer o terceiro, você não tem mais cabelo pra doar. Acabou. Se tirar daqui, vai ficar feio, vai ficar ralo. Então, você tem que pesar e decidir se faz sentido ou não fazer muito cedo. Pensando no futuro. Interessante. Porque tá acabando a reserva. E pra mulher, por exemplo, à medida que ela vai envelhecendo e tem alopecia androgenética, ela vai tomar um remédio o resto da vida? Homens e mulheres, se quiserem tratar a calvície, é pro resto da vida. Não tem cura. Perde o resultado. Parou, perde. E quanto tempo você pode usar de espironolactona? Porque tem um pessoal, você já viu esse pessoal que tem a síndrome da espironolactona? Você já ouviu falar? Olha, felizmente, essa eu nunca escutei. Preciso te mostrar. Mas da espiro eu nunca escutei. Que fala assim, não, usar espironolactona é um negócio horroroso, não pode usar muito tempo. Eu falo, mas gente, o pessoal da dermato usa lá 3, 4, 5, 6 anos. Então eu mantenho muitas vezes. E você que só mexe com isso? Só paro pra engravidar. E só paro se eu, por um acaso, entrou na menopausa, eu vou trocar por um remédio mais forte, eu vou associar um remédio mais forte. Não e você também não vê esse negócio, eu ia falar uma palavra, não vou falar, de que usa espironolactona e tem queda de libido. Olha, essa queixa de redução da libido, ela acontece tanto com anticoncepcional, com espiro e finasterida. Acreditar que é só disso, eu não acredito. Eu tento conversar com a paciente, investigar como é o relacionamento, como era antes, se era sensacional. Liga pro Brad Pitt, você dá uma saidinha, ver se... Depois do remédio foi tudo mudou? Não, já não era tanto. Aí acorda de manhã, trabalha o dia inteiro, cuida das crianças, tem que trabalhar. É isso que as pessoas não entendem. Aí vai chegar em casa, vai ter vontade de transar? Gente, não vai. Não é assim que funciona. Então, o remédio pode fazer isso? Pode, mas a gente é muito difícil a gente quantificar o quanto é o remédio. E eu tento estabelecer isso. E se não é efeito placebo, né? Porque às vezes você para, a pessoa fala, melhorei. Mas na verdade, se você fizesse um estudo bioquímico bem detalhado, você vai. Porque assim, eu doso muita coisa, eu mexo com muita mulher menopausada. Então qualquer coisa pra é isso que não me deixa transar. Eu falo, o que não deixa transar, gente, é a gente estar com a mesma pessoa há muito tempo. É um grande desafio, né? É libido. Pra mulher, a gente sabe que não é só o hormônio. É muito mais exatamente. Cabeça. E vou terminar com essa história da alopécia. Quando eu sou nova e vou percebendo isso, dessa queda de cabelo e passo com você me dá uma proposta. Na hora que a gente vai repor hormônio para essa mulher, testosterona, essas coisas, você tem alguma proposta diferente nesse sentido para essas mulheres de alopecia androgenética? Olha, eu tenho algumas pacientes que precisam, por indicação do ginecologista, eu explico para elas. Cabelo é importante e a qualidade de vida também, e você não é só cabelo. Então, precisa do hormônio? Precisa. Vai fazer mal pro cabelo, mas tudo bem, a gente vai fazer redução de danos. Então, vai usar a testosterona, tenta usar a menor dose possível. Em vez de usar todos os dias, conversa com o ginecologista para ver se dá para usar em dias alternados. Então, a menor dose para você melhorar. E associado a isso, eu tento melhorar o seu tratamento. Eu vou subir ainda mais a quantidade dos seus antiandrogênicos para a gente equilibrar. Não existe uma resposta de dizer quem ganha nessa gangorra. Se é a testosterona, se é o antiandrogênico que está cuidando do cabelo. Mas a gente tem que cuidar das duas coisas. Não dá para cuidar só de cabelo e não dá para cuidar só de reposição de testosterona. Perfeito. Eu tenho visto muito implante o pessoal colocar assim, testo, oxandrolona, ciproterona, para paciente para prevenir queda. É nesse sentido. E eu falo assim, gente, se eu tô dando um remédio
que é para melhorar a qualidade de vida. E eu já tô dando outro que é para evitar a queda, e eu não sei se isso funciona. Eu não sei se funciona. Eu colocar testo e ciproterona embaixo da pele, porque não tem estudo. E na vida real, você tem que prometer para o paciente fazer o melhor. Então, a partir do momento que eu falo assim, eu vou pôr a testo em você e já vou te dar ciproterona para prevenir o efeito androgênico, como é que você vê essa proposta? Pode falar a verdade, porque aqui não tem viés de interesse, porque eu acho um absurdo. Se eu tô dando um remédio que eu sei que vai ter muito efeito colateral, eu vou dar uma dose menor então. E não vou acrescentar uma droga para evitar problema. É diferente de alguém que tá doente. Se a mulher tá doente, tem alopecia, ela precisa dar testo, ela tem uma tendência maior. Mas na teoria, aí, isso funciona? Olha, sinceramente, é como eu falei, não dá pra saber quem vai ganhar. Então, não tem como saber se tá funcionando, se não tá funcionando. Se não tivesse esse proterona, será que não teria mais queda? Ou se eu não desse esse proterona ia estar igual, porque quando Exato. você está indicando, você não está indicando em pessoas que têm alopecia androgênica. Você está fazendo isso para prevenção. É uma coisa empírica. Para mim, é antiético, porque eu não fiz um estudo, eu não teria sei. que fazer estudo. Pra gente ter essa resposta, teria que fazer estudo com vários grupos e com o controle. E a gente não tem isso. Então, realmente, é muito empírico. É tentativa e talvez não seja o caminho ideal. É antiético. Na minha cabeça, e eu falo mesmo, na hora que eu dou um remédio e eu já ponho o outro para prevenir, e um antagoniza o outro e eu não sei o que funciona ali, e eu não explico isso pro paciente, para mim é antiético. Assim, eu não tenho o menor medo de falar, porque eu já tô numa fase da minha vida, ó. Quando eu dou um remédio e ele tem um efeito colateral, eu converso com o paciente se vale a pena eu mexer nesse remédio para diminuir ou trocar, ou colocar outro remédio para controlar este efeito colateral deste remédio. Porque... Mas você está tratando uma doença. Você não está propondo um novo corpo. O antiético começa a partir de quando eu estou propondo algo somente estético. Você não está tratando doença. Quando você trata a doença, você tem que minimizar danos. Mas quando eu vou te prometer um corpo novo, eu não posso usar tudo que eu tenho para ganhar mais, falando que eu estou diminuindo efeito colateral. E eu vou falar isso o resto da vida. Pode me odiar, pode me xingar, mas eu vou falar. Porque olha, uma dermato que usa anticoncepcional, que entende de anticoncepcional, é raríssimo, gente. Essa menina é um gênio. Gente, o Instagram é @DRA_VerenaFlorenco. Ela posta muita coisa legal. Foi assim que eu conheci ela. Eu falei assim, gente, aí eu mandei pra ela, preciso te conhecer. A gente se conheceu no Instagram, né?